professora de Direito Civil, e nosso tema de hoje é Direito do Promitente Comprador. Antes de iniciarmos o tema, natureza jurídica, é necessário que a gente conceitue o que é o direito do promitente comprador. O direito do promitente comprador nada mais é do que a teoria tridimensional do direito: fato, valor e norma. Hoje nós temos normas que disciplinam o direito do promitente comprador. Mas por que a gente tem essas normas hoje? Aquela história do fio do bigode em que antigamente, literalmente, as pessoas retiravam o fio de seus bigodes para selarem o contrato, para selarem seu compromisso, e a palavra valia mais do que um papel escrito, ela caiu em desuso. Hoje a palavra das pessoas não tem mais tanto crédito, então o legislador se viu obrigado a criar uma legislação que disciplinasse esse compromisso, que disciplinasse essa venda no nosso caso. Então, o direito do promitente comprador, ele pode ser resumido em dois ditados populares hoje, que é prometeu tem que cumprir e promessa é dívida. Ou seja, o direito do promitente comprador nada mais é do que o promitente comprador, ele receberá o bem assim que quitadas todas as suas parcelas, toda a sua parte da obrigação, sob pena ao compromissário vendedor de adjudicação compulsória, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. De acordo com Orlando Gomes, o compromisso de compra e venda, ele não é verdadeiramente um contrato preliminar. Por quê? O contrato preliminar, ele não é possível a adjudicação compulsória. A gente só consegue ajuizar uma adjudicação compulsória nas obrigações de dar. E o contrato preliminar, ele tem uma obrigação de fazer, que é fazer um contrato definitivo. Então é exatamente por isso que o compromisso de compra e venda, ele não se confunde com o contrato preliminar. Passadas as ideias preliminares, ou seja, o conceito de promitente comprador, a gente vai falar um pouquinho agora das características. São duas as características principais desse direito. Primeiro é a ideia de transmissão da propriedade. Segundo, devem estar presentes todas as características do compromisso de compra e venda, ou seja, do contrato de compra e venda, ou seja, a coisa, o preço e o consentimento. No entanto, nesse compromisso de compra e venda, o titular ele não tem o domínio sobre a coisa, ou esse compromisso de compra e venda ele se confundiria com um contrato de compra e venda. Falando agora da natureza jurídica do direito do promitente comprador. Trata-se então de um direito real. Ele possui algumas características para ser chamado de direito real. Primeiro, ele tem oponibilidade erga omnes, ou seja, ele se opõe a qualquer terceiro. E o promitente comprador, ele tem o direito de usar, de fruir sobre o bem. Só que, no entanto, alguns doutrinadores, eles falam que não é um direito pleno e ilimitado. Mas por que não é um direito pleno e ilimitado? Não é um direito pleno e ilimitado porque o promitente vendedor, ele não pode alienar o bem depois de registrado em cartório esse compromisso de compra e venda. Então é um direito real, mas alguns doutrinadores eles falam que é um direito real novo, não um direito real convencional. Falando agora um pouquinho da evolução do direito do promitente comprador no nosso ordenamento jurídico. Já no Código Civil de 1916, em seu artigo 1088, ele já dispunha alguma coisa em relação a esse direito do promitente comprador. No entanto, a promessa ela não era irretratável. Então, o que acontecia? Os loteadores, com a valorização imobiliária, eles vendiam o seu lote a um comprador, faziam a promessa, o compromisso de compra e venda, e aquele lote ele se valorizava. Então o loteador, o que ele fazia? Ele vendia novamente a outro vendedor, porque para ele era mais rentável pagar perdas e danos àquele primeiro comprador, efetivamente vender e continuar aquele compromisso. Então o ordenamento jurídico percebeu isso, percebeu que com a valorização imobiliária, os loteadores estavam tirando vantagem e agindo de má fé em relação a esse assunto. Em 1937, com o Decreto-Lei número 58, o legislador tornou esse compromisso irretratável, desde que levado a registro no registro imobiliário.
Além disso, esse decreto-lei trouxe alguns outros adventos de proteção ao comprador. O loteador, no caso, ele deveria registrar alguns outros documentos, tais como certidão negativa de débito, certidão negativa de impostos, o plano de loteamento e alguns outros documentos. Só que, infelizmente, esse decreto ele falava só para imóveis loteados. Os imóveis não loteados ficavam fora desse decreto. Então, a Lei 649 de 1949 estendeu esse benefício, estendeu essas exigências e essa proteção ao promitente comprador aos imóveis não loteados. Mas só isso não era suficiente. E, em 1979, o legislador tornou, então, irrevogáveis e irretratáveis essas promessas de compra e venda. E, agora, em 2002, o novo Código Civil dedicou um capítulo inteiro ao direito do promitente comprador. Onde exatamente o legislador, ele disciplina, ele positiva o direito do promitente comprador? Ele disciplina nos artigos 1417 e 1418 do Código Civil, de 2002. O artigo 1417 dispõe que, mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Esse artigo disciplina, então, duas coisas principais. A primeira é a irretratabilidade do contrato. No silêncio do contrato, a regra é que ele seja irretratável. E a segunda é o registro no registro de imóveis. Esse artigo, ele disciplina principalmente essas duas questões. A forma do contrato é através da utilização de instrumento público ou particular. A necessidade de outorga conjugal, ela é indispensável para a alienação de imóveis sujeitos à adjudicação compulsória. De acordo com o artigo 1647, salvo com separação total de bens, quando os bens são comunhão parcial, é estritamente necessário a outorga conjugal para a alienação do bem. O segundo artigo de que trata o direito do promitente comprador é o artigo 1418, e ele preceitua que o promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem concedidos, a outorga de escritura definitiva de compra e venda, conforme disposto no instrumento preliminar e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Em outras palavras, o artigo 1418 fala a respeito do direito de sequela, ou seja, o compromissário comprador, ele tem o direito de adjudicação compulsória, ou seja, ele pode reivindicar o seu direito em relação ao comprador ou a qualquer outro terceiro que esteja o bem. Em relação à cessão da promessa, a promessa ela pode ser cessada? Sim, ela pode, desde que levada a registro. Em relação à adjudicação compulsória, é necessário que a gente entenda verdadeiramente esse conceito que eu tanto já falei anteriormente. A adjudicação compulsória, na verdade, é a transferência compulsória, ou seja, obrigatória de transferência daquele bem. Ou seja, aquele bem móvel ou imóvel, ele vai ser transferido compulsoriamente àquele comprador que cumpriu todas as suas obrigações mediante ajuizamento de ação. A adjudicação compulsória ela tem algumas características básicas. São elas: ausência de cláusula de arrependimento, pagamento integral das parcelas, ausência de negativa em relação até à outorga conjugal e recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura. Pode ser que de má fé o promitente vendedor ele se recuse a receber essas últimas parcelas. Então, pode o compromissário vendedor em ajuizar a adjudicação compulsória e, nesse momento, efetuar o pagamento dessas parcelas.
Mediante a mora do compromissário comprador, o vendedor ele também não fica no prejuízo. Ele pode ajuizar ação de reintegração de posse contra o compromissário comprador, só que não sem antes ele comprovar a mora desse comprador. Então ele pode fazer isso, a reintegração de posse, mas ele tem que comprovar a mora desse comprador. Em relação à inadimplência do comprador, a gente tem alguns dispositivos que protegem também o vendedor. Especialmente o Superior Tribunal de Justiça diz que aquele compromissário comprador que por insuportabilidade de cumprir a promessa, ou seja, ele não consegue mais cumprir a promessa, não consegue mais arcar com aquela prestação, ele não vai ficar totalmente no prejuízo. Ele tem o direito de restituição daqueles valores pagos, excetuando-se, subtraindo-se os valores de perdas e danos. Neste caso, o promitente vendedor tem a obrigação de devolver de uma só vez as parcelas pagas pelo comprador inadimplente, assistindo-lhe o direito de reter um percentual a título de perdas e danos, sendo incabível, no entanto, o desconto pela fruição do imóvel quando tal pedido tratar-se de inovação recursal. O promitente comprador tem direito à indenização dos valores gastos com benfeitorias úteis realizadas no imóvel quando inexiste ressalva no contrato e não estava de má-fé. Se a cláusula compensatória pela rescisão intempestiva do contrato pode ficar desprovida de caráter coativo, é razoável que o gasto com corretagem seja restituído pelo Se a cláusula compensatória pela rescisão intempestiva do contrato pode ficar desprovida de caráter coativo, é razoável que o gasto de corretagem seja restituído pelo promitente comprador, especialmente quando há a obrigação de restituição de benfeitorias. Passaremos agora ao segundo bloco, que é o bloco de perguntas de alunos. Eu vou responder 4 perguntas de alunos do Unifem. Meu nome é Gabriela e gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o contrato de promessa de compra e venda. Se ele produz ou não o mesmo efeito que o contrato de compra e venda. Ele não produz o mesmo efeito que o contrato de compra e venda, pois consiste na promessa irretratável de compra e venda no contrato, pelo qual o promitente vendedor obriga-se a vender ao compromissário comprador determinado imóvel. A promessa de compra e venda não produz o mesmo efeito do compromisso de compra e venda, Gabriel. O ponto de diferenciação é a possibilidade ou não de retratação, como a gente já falou. Possível, com a promessa de compra e venda, que não conste cláusula de arrependimento, adquirir o promitente comprador, desde que devidamente inscrito o compromisso no cartório de registro de imóveis, o direito de sequela? Sim, Franciele, é exatamente disso que fala o artigo 1417. Boa noite a todos, meu nome é Júlia e irei abordar uma questão sobre o promitente comprador. A questão é a seguinte: o promitente comprador, munido de promessa de compra e venda, ainda não registrado no cartório de imóveis, tem a faculdade de reivindicar de terceiro o imóvel prometido à venda? Essa é uma questão que diz respeito à legitimidade ou não do promitente comprador de reivindicar o imóvel de terceiro não registrado. Dispõe o artigo 1245. Transfere-se entre inquilinos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Todavia, o promitente comprador, contrato de promessa de compra e venda, pode reivindicar de terceiro se não conter a cláusula de arrependimento, desde que, vamos enfatizar o desde que o contrato esteja registrado no registro de imóveis. Para tirar qualquer dúvida sobre esse fato, diz o enunciado 253 da Jornada Civil que o promitente comprador, titular de direito real, tem a faculdade de reivindicar de terceiro o imóvel prometido à venda. Estamos aí retirando qualquer dúvida sobre o direito civil. Deixarei como exemplo um pequeno vídeo.
pretensão de adjudicação compulsória é de caráter pessoal, restrita assim aos contraentes, não podendo prejudicar os direitos de terceiros que entrementes hajam adquirido o imóvel e obtido o devido registro em seu nome no ofício imobiliário. Boa noite, meu nome é Robson. Eu queria tirar uma dúvida. Quanto aos compromissos de compra e venda de imóveis sem cláusula de arrependimento de contrato e com cláusula resolutiva expressa de que o não pagamento de prestações consecutivas do preço nas datas e locais convencionados acarretará sua rescisão no pleno direito. Neste caso, é indispensável a interpretação prévia do promissário comprador para fins de constituição e mora? Sim, Robson, dispõe a súmula 76 do STJ. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. Bom, gente, este é o direito do promitente comprador. Eu vou passar para vocês agora um resumão de tudo que foi falado nessa aula de hoje. Compromisso de compra e venda. Trata-se de um contrato pelo qual as partes se comprometem a levar a efeito um contrato definitivo de venda e compra. O consentimento já foi dado na promessa, convencionando os contratantes reiterá-lo na escritura definitiva. Disciplina legal. O Código Civil de 2002 disciplina o direito do promitente comprador nos artigos 1417 e 1418. Dispõe o primeiro: mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou o arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real à aquisição do imóvel. Adjudicação compulsória. Artigo 1418. O STJ tem admitido a propositura de ação de adjudicação compulsória, mesmo não estando registrado compromisso de compra e venda irretratável. Súmula 239. A autorização do cônjuge é indispensável por constituir em alienação do bem imóvel sujeita à adjudicação compulsória. Rescisão contratual. Se o compromissário comprador deixar de cumprir a sua obrigação, atrasando o pagamento das prestações, poderá o vendedor pleitear a rescisão contratual, cumulada com pedido de reintegração de posse. Antes, porém, terá de constituir em mora o devedor, notificando-o para pagar as prestações em atraso no prazo de 30 dias, se tratar de imóvel loteado, ou de 15 dias, se for imóvel não loteado, ainda que o contrato conste cláusula resolutiva expressa. Bom, gente, essa foi a aula de hoje, Direito do Promitente Comprador. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouquinho conosco. Até a próxima!